primeiro ano, quando ele encontra este grupo, ele diz: vamos limpar a casa de Deus. Olha o investimento. Estava deteriorada. Passaram 2 semanas para tirar a imundícia que estava dentro. Quando tiraram a imundícia, ele vem com a mão de obra. O rei colocou ouro nos portais, colocou ouro nos batentes, nos degraus, embelezou a casa de Deus. E quando tudo, os utensílios restaurados, aí ele disse: agora vamos marcar o dia que a glória de Deus voltará, o culto do recomeço. E marcou, mandou convite para todo mundo. Era o sucessor. E a Bíblia diz que no dia do culto a glória de Deus desceu, que eles comparam no dia da inauguração. Veja que está escrito, do capítulo 29 ao 33, você vai encontrar tudo o que eu estou pregando. A Bíblia diz que aquele culto foi a mesma coisa como no dia da inauguração, que quando Salomão inaugurou o templo, que a glória desceu. Quem estava dentro não conseguia ficar de pé, quem estava fora embolava no chão adorando a Deus, e o louvor era tremendo. Então a glória de Deus voltou. Agora é desfrutar do melhor. Mas a Bíblia diz, no 14º ano, olha o que é ser humano. Com 14 anos do seu reinado, o rei Senaqueribe ameaça-o. E tudo que ele passou, o crédito que ele tinha com Deus, não foi suficiente para ele acreditar. A Bíblia diz que ele manda uma carta para o rei Senaqueribe, dizendo: eu errei. Em outras palavras, Senaqueribe, me perdoe, porque ele quis cortar o relacionamento. Diga o que é que você quer que eu pague, e eu lhe pagarei. Na sua fraqueza. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe não lhe deu ouvidos e disse: eu quero 10.000 quilos de prata e 1.000 quilos de ouro. E aonde encontrar? Olha o que ele faz. Segundo Reis, você vai encontrar 18, 19. Ele pega ouro do palácio, pega a prata do seu palácio e manda para Senaqueribe. Aí tudo bem, mas Senaqueribe não se conformou. Aí o que é que ele faz? Vai negociar o sagrado. A Bíblia diz que ele pega o ouro que botou na reforma do templo e começa a tirar dos portais, começa a tirar do piso, começa a tirar todo o investimento que fez na casa de Deus e manda para a Síria, negociando o que foi consagrado a Deus. Mas não foi suficiente. Olha a bondade de Deus, gente. A paciência que Deus tem. Ele não desiste dos seus projetos. É isso que eu quero me ater. Olhar para quem está ao teu lado e diga: o projeto de Deus, você é inesquecível diante dele. Senaqueribe, em vez de agradecer, mandou os seus soldados, os seus principais oficiais, o ameaçar. Então, quando o ameaçaram que aquilo não era suficiente e que ele ia ser destronado e Judá ia se desfazer, aí ele apela:
Ele pega a carta de ameaça, vai para a igreja, sem prata, sem ouro, deteriorada, bota os joelhos no chão e apresenta a carta a Deus na sua fraqueza. E diz a Deus tudo que os assírios faziam e iam fazer com Judá. Porque os assírios faziam, disse ele, porque os deuses das nações não eram Deus, mas tu és Deus, Senhor, me dá uma resposta. Aí manda consultar Isaías, e a promessa e a proposta de Deus para Isaías, na fraqueza de Ezequias, foi dizer: não tenha medo, porque eu vou fazer Senaqueribe voltar por onde ele vem. Agora eu vou colocar um gancho no nariz dele e vou fazer ele voltar por onde ele vem, para saber que tem Deus. Independente da fraqueza do homem, Deus permanece sendo Deus. É nesta fraqueza de Ezequias que Senaqueribe é derrotado. Nos limites de Ezequias, Deus em uma noite só derrota, sem precisar de um soldado, 185 mil soldados dos assírios. É na fraqueza do homem. Muitas vezes a gente quer desistir, Deus me esqueceu, Ele não está me ouvindo. É na tua fraqueza que o poder dele aparece. Quando tu parece que não ser mais nada, Ele aparece como Deus, porque foi Ele que projetou. Não desista. Quando Senaqueribe, no 14º, está escrito, guarde isso, 14º ano, Senaqueribe é morto. E quem era Senaqueribe? A maior potência política, bélica, econômico do mundo na época. Aí a Bíblia diz que a fama chegou. Quando a fama chegou, a fraqueza vem. O homem se tornou importante. Esqueceu que não foi ele, foi Deus. O que ele fez foi negociar o que era sagrado. Aí vem Deus, quando ele se achou. Aí diz a Bíblia que ele adoeceu de uma doença sem cura, mortal, um câncer maligno. Alguns cientistas dizem que a doença era interna, era tão feroz e incurável, que conseguia a pele dele apodrecer com ele vivo. Então, quando na sua fraqueza ele se engrandeceu, a doença veio e disseram: vai morrer. Como entender? Como entender esse Deus, gente? A Bíblia começa dizendo que ele começou top, fazendo o que era bom aos olhos de Deus. Veja que Deus tinha motivo de sobra para desistir. Agora vem Deus e toma uma decisão. Isaías vai lá e diz a ele que ele vai morrer. Não tem jeito. E Isaías vem, entra e diz: escuta o que diz o Senhor. Você vai morrer, não vai viver. Coloca os arquivos, coloca tudo em ordem, porque você morrerá. Mas aí ele apela para a bondade de Deus. O bom de ser crente é isso. É saber que quando ele chega no mais baixo nível, que até o profeta diz: não tem mais jeito, ele diz: o Deus que você conhece, eu conheço também.
Então eu vou apelar. Eu vou apelar pelo crédito que eu coloquei lá. Eu tenho crédito lá. Eu não estou bem, mas eu tenho crédito. O melhor que nós temos é conhecer quem é o nosso Deus. O nosso Deus não é Deus que desiste. O nosso Deus não é Deus que nos abandona. O nosso Deus é Deus de bondade e misericórdia. E veja que Ele consegue alterar uma decisão divina. Ele consegue alterar uma profecia de um profeta honrado em minutos ou em segundos. A lágrima vem e ele diz: Senhor, eu vou parafrasear para dar vida. Eu sou um projeto teu. Eu tenho história. Eu não caí de paraquedas. Eu não quero morrer, Senhor. Lembra do que eu fiz. Ele não disse lembra do que eu estou fazendo. Ele disse lembra do que eu fiz. Lembra que eu andei, está no passado. Lembra que eu andei na tua presença. Eu hoje estou fraco, eu hoje estou embaixo, no mais baixo nível, mas eu sou crente, eu andei na tua presença, eu não quero morrer. A Bíblia diz que Isaías não tinha nem saído do portão do palácio. Aí Deus vai e desce: Isaías, qual era o choro que doía em Manassés? É que diferente do seu avô e do seu pai, pelo contexto histórico bíblico, nesses anos ele não tinha filho, pois ele começa a reinar com 25. Com 14 anos foi ameaçado, já está com 39. E agora não tem filhos. Então, morrendo ele, a dinastia de Davi parava ali. Aí a oração dele faz Isaías voltar. A bondade de Deus faz o profeta, muda todo o contexto profético. E Isaías já volta dizendo: escuta o que diz o Senhor, eu ouvi. Gente, é interessante a fraqueza humana. Hoje a gente desiste um do outro tão fácil, né? Homem para homem, mulher, ser humano para ser humano. O interessante é que no meio desse marasmo espiritual, Isaías diz: Deus ouviu a tua oração e mandou eu voltar para te dizer que você não vai morrer mais. Você vai ter mais 15 anos de vida. Se você somar 14 com 15 dá 29. Foi justamente os anos que ele reinou. 29. Então ele tira a prova, Deus dá prova a ele, dá sinal. Mexe com o contexto da natureza para dizer a ele que ele ia viver 15 anos a mais. E Deus não ia desistir do projeto. E foi justamente nesses 13 anos, nesses 15 anos, de 0 a 3 anos, ele gera um filho chamado Manassés. Um projeto. Veja que Manassés não entrou na história aleatório. Ele entrou como fruto de uma oração em desespero. Manassés entra com uma providência de Deus na sequência de um projeto que é o maior até hoje. Então, quando ele completa os 15 anos e Manassés 12, aí a Bíblia diz que Manassés com 12 anos entra como rei de Judá no lugar do pai Ezequias. O que você esperar desse menino? Entrou como fruto de oração. Entrou como fruto de uma chamada, de um projeto, de uma sequência. Nasceu no palácio,
fruto de um milagre. Porque ele foi o fruto da mudança, da terminação da morte do pai, para ele nascer. E a Bíblia diz que quando ele começa a reinar, não dá para entender, ele começa o contrário. Ele não dá sequência ao que o pai faz. Ele começa fazendo tudo de forma errada. Se você olhar o começo da história de Manassés, é aqui que eu digo. Até há poucos dias, quando essa mensagem foi me revelada, eu meti o pau nesse rapaz. Porque eu só vi o começo. Mas o começo dele é o que nunca nenhum tinha feito. Ele já começa fazendo o que era o contrário de Deus. Ele faz tudo que o avô fez. A Bíblia diz que ele arranca tudo que era de Deus. A Bíblia diz que ele fecha a casa de Deus de novo. Leva todo o povo a pecar. Os altares em volta de Jerusalém eram todos pagãos. Reata o relacionamento com os pagãos. E pasmem, um projeto de Deus. Ele mesmo vai adorar os deuses pagãos. Ele mesmo vai fazer feitiçaria. Isso dentro de Judá, dentro do projeto. Ele mesmo chega ao ponto de pegar filhos seus e queimar no fogo em sacrifício aos deuses pagãos. Dá para entender? Fruto de oração, projeto de Deus. E está no trono. Estava no rei. A Bíblia diz que ele consultava os adivinhos e fazia feitiçaria. Se você ler a história dele no livro dos Reis 20 e 21, a Bíblia vai dizer que ele derramou tanto sangue de pessoas inocentes em Jerusalém, que as ruas ficavam alagadas de sangue. A tradição diz que ele foi o culpado da morte do profeta Isaías de forma catastrófica. A Bíblia diz que esse rapaz enveredou por onde nenhum tinha enveredado. Feiticeiro, assassino, idólatra, prostituto, coração fechado. E pasmem, a Bíblia diz que Deus não desistia dele. A Bíblia diz que Deus tentava falar com ele: me escuta, me escuta. E ele não queria ouvir. E Deus vai esperando. Era um projeto dele. E por mais que alguém só veja o defeito, mas o projeto é dele. Eu digo até hoje que eu tenho medo de falar mal de crente, independente da circunstância que ele esteja. Porque às vezes ele está lá embaixo, embolando na lama, no mais baixo nível. Mas de um dia para a noite, a roda gira e Deus coloca ele em cima de novo. Como ele não quis dar ouvidos. Aí o texto que a gente leu diz que Deus, depois de tanto insistir, Deus disse: eu vou deixar os capitões da Síria capturá-lo e torná-lo escravo. A Bíblia diz que os assírios vieram, invadiram Judá, capturaram Manassés, colocaram gancho no nariz, colocaram correntes de bronze
e o arrastaram para a Babilônia como escravos. O que nós diríamos, como ser humano, no contexto que vivemos? Não era bem feito. Nunca mais ele voltará. Bem feito, vai brincar com Deus. Não é assim que a gente costuma fazer. Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente pensa. Não é assim que a gente costuma julgar quando alguma coisa está errada na vida de um projeto de Deus. Porque a gente só vê o começo, a gente não vê o fim. Não é assim que a gente costuma julgar quando uma coisa acontece errado na nossa vida e a primeira coisa que a gente tenta fazer é apagar a história que a gente fez. Esse rapaz começa essa história. A Bíblia diz que ele começa errado, mas era um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Agora está jogado no mais baixo nível que um ser humano chega, acorrentado e com um gancho no nariz como escravo, amarrado, deposto do trono, escravizado. A sequência do texto, se você ler o capítulo 33 até o versículo 11 ou 10, você vai ver a bagaceira do seu começo. Mas da sequência que nós lemos, você vai ouvir que no ápice, no baixo nível, no caos, no mais baixo degrau da vida, a ficha cai. E na minha linguagem e pensamento, ele diz: eu sou um projeto. Tem alguma coisa errada. Ele faz uma retrospectiva e diz: sou eu. Aí bota a cara no chão com anzol e com correntes, entre ganchos e correntes, na terra de Babilônia. E ouve: o projeto é meu. Deus desce, ouve ele, arranca o gancho, arranca a corrente e diz: o projeto é meu. Ele não se importou com o que ia dizer ou o que ia achar. O projeto é meu, eu faço o que eu quero, é dele. Olha o que a Bíblia diz: que Deus vai em Babilônia, tira Manassés das correntes, tira o gancho da venda de Manassés, e para piorar, para mostrar para nós que é isso que nós devemos praticar, ele traz ele de volta para Jerusalém. Aí eu pergunto: quantos pastores de igreja tem aqui? Levante a mão, por favor. Se tem algum pastor de igreja, você devolveria o cargo nem de cooperador para ele? Você teria coragem de botar ele aqui de pé e dizer: irmãos, o nosso irmão que estava lá acorrentado com esse pecador ruim voltou, mas ele vai tomar o cargo de oficial de novo, ele vai ser obreiro. Se ele passar a sair com a salva, você não colocava a oferta na mão dele? Que é isso que a gente costuma fazer, descartar facilmente as pessoas. A gente costuma mais julgar do que defender. É ser humano.
A gente se preocupa com o que A vai dizer, com o que fulano vai achar. Deus não ligou. A Bíblia diz que Deus trouxe ele de volta. Não se preocupou com o insulto que ia dizer, com o que o povo ia dizer. Trouxe ele e colocou no trono. Você é meu projeto. Colocou no trono. Quem gosta ou quem não gosta, mas sou eu que vou trazer de volta. E colocou no trono. Diga para quem está ao seu lado: a partir de hoje, pode contar comigo. Aconteça o que acontecer, mesmo entre ganchos e correntes, eu não vou desistir de você. Olha a sequência do texto, gente. Quando Deus me deu essa mensagem, eu pedi perdão a Deus, porque eu nunca tinha olhado a sequência. Eu só dizia que foi o pior rei de Israel, que matou Isaías, que fez desgraceira, feiticeiro. Mas a sequência diz que quando ele volta, ele já volta gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Chega em Jerusalém, assume o trono, levanta os muros, arranca tudo que não prestava, coloca tudo a Deus, provoca o povo voltar-se a Deus. Ele faz um avivamento, e agora tudo na boca dele era: o Senhor é quem manda, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Morreu dando glória e foi enterrado no jardim. O segredo não é o começo, é o fim. Como você chegou aqui esta noite? Olha para esse crente que está do teu lado, se você pode olhar e falar. Diga: o projeto de Deus, você é inesquecível. O homem pode esquecer e só ver os defeitos. O ser humano pode olhar e só ver as fraquezas, mas é nessa fraqueza, no mais baixo nível, que este amor soberano de Deus aparece e tira da corrente, e tira dos ganchos quem ninguém acreditava mais. Eu quero que você se ponha de pé, se assim pode, pedindo por favor, se você puder. Deus não desiste de você. Eu estou profetizando, eu estou profetizando, eu estou profetizando. Deus não desiste de você. Só para provocar e estimular a fé. Olha para esse crente íntimo do teu lado e diga para ele: eu estou com dó. Diga: eu estou com pena de quem pensou que você ia morrer entre ganchos e espinhos e correntes. É hora de voltar, é hora de voltar, é hora de voltar. Deus trouxe você aqui para te dizer: escravidão nunca mais, corrente nunca mais. Você é um projeto de renovo. Se você puder, abraça esse crente íntimo que está do seu lado. Se for tua esposa, se for teu amigo, se for tua amiga, mas abraça, profetiza no ouvido dele e ora com ele. Diga: projeto inesquecível, projeto inesquecível, corrente, ganchos, nunca mais. Você é um projeto de Deus, e hoje Deus te trouxe aqui para renovar esta promessa. Hoje Deus trouxe aqui para te dizer que Ele está entrando com providência. Quem pensou que era o fim quebrou a cara. Te prepara para voltar, te prepara para voltar para o teu lugar. Profetiza para ele, profetiza para ela. Chora com ele, chora com ela. O pastor me deu liberdade. Se você quiser vir aqui à frente orar comigo, orar com a gente aqui pertinho, venha, saia do seu lugar, mas já venha adorando, já venha dizendo: eu sou um projeto inesquecível da parte de Deus. Você tem fraqueza, mas a fraqueza tua não é maior do que o amor de Deus. É na tua fraqueza que Ele vem. É quando os dizem: esse aí está acabado, que Ele aparece.
mas já vem chorando, já vem adorando. Eu quero saber se no meio desta multidão tem alguém que desistiu por a fraqueza, sem alguém que se afastou. É noite de voltar para Jerusalém. Eu quero saber se tem alguém para reconciliar-se com Jesus e aceitar Jesus. Se tem, já vem de mãos levantadas. Que Deus te abençoe, filho. Eu vou orar e passar para o pastor, e o grupo vai adorar. Feche os teus olhos. Projeto de Deus, você é inesquecível. O homem pode ter te esquecido, te jogado. A enfermidade pode ter te abatido. A circunstância pode ter te desanimado. Mas Deus ainda vai no cativeiro. Deus ainda vai em Babilônia. Deus ainda arranca gancho. Deus ainda quebra a corrente e traz de volta. Soberano Deus e eterno Pai, o final da história dessa dinastia termina em Jesus. Aleluia. E ele será grande, e Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Ou seja, para você chegar e dizer que Jesus é rei dos judeus, Manassés está na história. Deus não o tirou da história. Então, soberano Deus, aqui tem projetos teus para alcançar outras vidas lá na frente. Esta noite eu preguei o que está no meu coração, o que na oração o Senhor me revelou. Então nesta noite eu estendo as mãos, restaurando o sonho, pregando não para escravo, mas para filhos. Então se é filho tem direito. Se é filho, derrama a tua glória. Se é filho, aviva ele de novo. Se é filho, devolve o projeto dele de novo, o projeto dela. Receba de volta o que o diabo pensou que tinha roubado. Receba de volta o que a enfermidade pensou que tinha levado. Receba de volta o que o homem pensou que não tinha mais jeito. Mas nesta noite eu profetizo: prepara para voltar para Sião. Prepara para voltar o teu lugar de origem. Eu sou